A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Esse importantíssimo fato histórico que, para fins didáticos, marca o início da era contemporânea será o tema central desse vídeo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em fins do século XVIII, enquanto a Inglaterra se industrializava rapidamente, a França ainda era um país agrário. De seus 26 milhões de habitantes em 1780, cerca de 24 milhões viviam no campo. Na Inglaterra, sob o impacto da industrialização, começavam a tomar forma duas classes sociais reunidas pelo trabalho fabril, mas separadas por interesses diametralmente opostos, que eram a burguesia industrial e a classe operária, ou proletariado. Enquanto isso, na França vigorava ainda uma organização social baseada em estamentos, chamados de estados ou ordens, herdada da Idade Média. Assim, toda a população estava distribuída em três estados, que eram o clero, a nobreza e o terceiro estado. No campo vigoravam ainda relações feudais. Politicamente, o país continuava a ser uma monarquia absolutista, mas essa sociedade estratificada não estava imóvel. Nas cidades começavam a surgir relações de tipo capitalista, com a expansão ainda tímida de manufaturas e a difusão do trabalho assalariado. Ao lado disso, havia uma grande fermentação de ideias. Influenciadas pelo iluminismo, essas ideias criticavam o absolutismo e a ordem vigente e reivindicavam o fim dos privilégios, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento e de expressão. Falarei um pouco agora sobre quais eram esses três estados. O clero, ou primeiro estado, era formado por cerca de 120 mil religiosos. Estava dividido em alto clero, que eram os bispos, os arcebispos e os abades, e o baixo clero, que reuniam os padres e os vigários, que eram de condição inferior. O segundo estado era constituído pela nobreza, a qual era composta de 350 mil nobres aproximadamente. O terceiro estado compreendia cerca de 98% da população. Era formado por diversos subgrupos que já começavam a se constituir em classes sociais. No topo, a alta burguesia era composta de banqueiros, financistas e grandes empresários. A média burguesia era formada por profissionais liberais, empresários, advogados e outros. Na pequena burguesia estavam os artesãos mais ricos, os lojistas e os pequenos comerciantes. A parte mais baixa do terceiro estado era composta de diversos grupos heterogêneos, tais como os artesãos, os aprendizes, os proletários e os trabalhadores rurais. Entre estes estavam os servos, que viviam ainda em condições feudais, e os camponeses livres ou semilivres. Era o terceiro estado quem arcava com o peso de impostos e contribuições para o rei, o clero e a nobreza. Os outros dois estados não pagavam tributos e ainda viviam à custa do dinheiro público. Os filósofos iluministas denunciavam essa situação não só nos livros, mas também nos cafés, nos clubes e até mesmo nos salões aristocráticos. No plano político, o terceiro estado lutava pela abolição dos privilégios, por uma maior participação nas decisões do estado e por igualdade de tratamento em relação à nobreza e ao clero. Essas pretensões se chocavam diretamente com o absolutismo. O rei monopolizava o poder e encerrava os opositores na odiada fortaleza da Bastilha. Falarei um pouco agora sobre a rebelião realizada pelo terceiro estado em vista dessa situação desigual que se apresentava. Entre 1786 e 1787, a produção francesa de trigo aumentou, levando a uma queda nos preços de produtos como o pão. Para provocar a alta dos preços, os camponeses diminuíram a produção. Assim, em 1788, a oferta de trigo caiu e o preço do pão aumentou. A esses problemas se somavam alterações climáticas, com secas e inundações, que contribuíram para disseminar a fome nos campos. Também a produção industrial passava por dificuldades. Em 1786, o governo da França assinou com o da Inglaterra um acordo comercial que baixava para 12% as taxas alfandegárias sobre produtos ingleses. O tratado prejudicou a incipiente indústria francesa, que não tinha condições de competir com as mercadorias inglesas que eram vendidas a baixos preços. Com a crise, aumentou o desemprego e a fome nas cidades. Ao mesmo tempo, a situação do tesouro piorou depois que a França apoiou a independência dos Estados Unidos, o que lhe custou
2 bilhões de libras. Em 1781, as despesas do governo francês chegavam a 629 milhões de libras, enquanto a receita não passava de 503 milhões. Ficava no ar a pergunta: quem deveria pagar o déficit de 126 milhões de libras? Na tentativa de vencer a crise, o governo convocou a Assembleia dos Notáveis, que era composta de representantes do clero, da nobreza e da alta burguesia. Isso ocorreu em 1787. O governo então propôs um aumento no imposto territorial, isto é, sobre as propriedades rurais. Os nobres rejeitaram a proposta. Luís XVI nomeou então um novo ministro das Finanças, que foi o banqueiro Jacques Necker, e convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia desde 1614. O objetivo era fazer o terceiro estado pagar ainda mais impostos. Necker, porém, não pertencia à nobreza. Por iniciativa sua, o número de representantes do terceiro estado nos Estados Gerais duplicou. Além disso, ele sugeriu ao rei que fizesse concessões à burguesia para que esta apoiasse sua política de reformas. Clero e nobreza, que eram detentores de privilégios, se opuseram às mudanças. Em maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram no Palácio de Versalhes. O rei decidiu que os projetos seriam votados separadamente por estado. Isso daria a vitória à nobreza e ao clero. O terceiro estado rejeitou a decisão. Queria discussão conjunta e votação individual, pois contava com 578 representantes, contra 270 da nobreza e 291 do clero. Eram seus também os votos de 90 representantes da nobreza esclarecida e 200 do baixo clero. Em 17 de junho de 1789, o terceiro estado proclamou-se Assembleia Nacional. Em represália, Luís XVI mandou fechar a sala onde se reuniam seus representantes. Estes foram então para a sala de jogo da Pela, onde receberam adesão de parte do clero e de nobres que haviam sido influenciados pelo iluminismo. O rei não teve alternativa senão aceitar a Assembleia Nacional. Em 9 de julho, a Assembleia Nacional se transformou em Assembleia Constituinte. Os deputados juraram só se dispersar depois de dar uma constituição à França. 3 dias depois, a demissão de Necker tornou ainda mais tensa a situação. No dia 14 de julho, o povo parisiense tomou de assalto a fortaleza da Bastilha. A explosão revolucionária alastrou-se. Na zona rural, camponeses começaram a saquear castelos e terras da nobreza, invadir cartórios e queimar títulos de propriedade. O pânico tomou conta da nobreza. Foi a época do Grande Medo. Em 4 de agosto, a Assembleia Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, suprimindo as obrigações devidas pelos camponeses ao rei e à igreja. No dia 26 de agosto foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De inspiração iluminista, o documento proclamava o direito à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade, assim como o direito de resistir à opressão. A recusa de Luís XVI em aprovar a declaração provocou novas manifestações populares na capital. O Palácio de Versalhes foi invadido e o rei foi obrigado a se transferir para Paris. Em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que confiscou os bens da igreja e reduziu os padres à condição de funcionários do Estado. Muitos deles aceitaram e juraram fidelidade à Revolução. Outros, logo chamados de refratários, emigraram juntamente com muitos nobres ou deram início a agitações contra-revolucionárias nas províncias. Falarei um pouco agora sobre a primeira Constituição da França. A Constituição ficou pronta em 1791. O Estado era declarado como sendo uma monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei e seria limitado pelo poder legislativo, o qual era constituído pela Assembleia. Os deputados seriam eleitos para um mandato de 2 anos, mas o voto não teria caráter universal. Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Foram suprimidos os privilégios e as antigas ordens sociais. Proclamou-se a igualdade civil, reorganizou-se e descentralizou-se a administração. Foram confirmadas a abolição da servidão, a nacionalização dos bens da igreja e a Constituição Civil do Clero. Foi mantida, entretanto, a escravidão nas colônias. Em julho de 1791, Luís XVI tentou fugir da França para juntar-se aos nobres emigrados e iniciar uma contra-revolução. Reconhecido e preso em Varennes, ele foi mandado de volta a Paris, onde passou a viver sob vigilância. O rei tornava-se assim prisioneiro da Revolução. A tentativa de fuga e o aprisionamento do rei estimularam a radicalização das posições políticas dentro e fora da França. Na Europa, as camadas populares sentiam-se atraídas desde o começo pelos ideais da Revolução. Assim, eclodiram movimentos revolucionários também na Holanda, na Bélgica e na Suíça. Em contrapartida, os chamados déspotas esclarecidos
abandonaram seus programas de reforma e reaproximaram-se da nobreza. Escritores reacionários defendiam a ideia de uma contra-revolução. As potências europeias, de início indiferentes, uniram-se e passaram a preparar a invasão da França. Internamente, a crise começava a provocar divisões entre os próprios revolucionários. No início, os patriotas estavam unidos contra os aristocratas. Com a evolução dos acontecimentos, essa unidade desapareceu. Em Paris, as classes populares, que eram os chamados sans-culottes, queriam o tabelamento dos preços e exigiam maior participação no processo político. Diante disso, os girondinos, que eram os representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas, procurando evitar a ascensão da massa de sans-culottes. Eles tinham a maioria na Assembleia e o apoio do rei, o qual estava interessado em bloquear o avanço revolucionário. Além desse grupo, havia diversos outros. O mais importante deles era o Clube dos Jacobinos, que reunia representantes da pequena e média burguesia. Defendia posições mais radicais do que os girondinos. Seu líder era Maximilien de Robespierre, que buscava o apoio dos sans-culottes. Uma terceira corrente mais radical era formada pelos Cordeliers, que era um clube do qual participavam Georges Danton e Jean-Paul Marat. Em abril de 1792, o governo da Áustria, apoiado pelo da Prússia, declarou guerra à França. O território francês foi então invadido pelo exército austro-prussiano e pelas forças dos nobres franceses emigrados, os quais eram apoiados secretamente por Luís XVI. A resposta do povo não se fez esperar. Em Paris, a multidão invadiu o Palácio das Tuileries. Incitada por Danton e Marat, atacou as prisões e exterminou membros da nobreza no massacre de setembro. O Exército Nacional foi convocado com apresentação obrigatória de todos os homens aptos. Em 20 de setembro de 1792, os austro-prussianos foram derrotados na Batalha de Valmy. Em Paris, formou-se uma convenção nacional que fora eleita por sufrágio universal, isto é, pelo voto de todos os cidadãos do sexo masculino. Ela assumiu o lugar da Assembleia, proclamou a República no dia 22 de setembro e condenou à morte pela guilhotina o rei Luís XVI. Falarei um pouco agora sobre os jacobinos no poder. Autora da deposição do rei, a convenção foi convocada para dar ao país uma nova constituição. Controlada pelos jacobinos, para demonstrar sua ruptura com o passado, ela criou um novo calendário, estabelecendo o dia 22 de setembro de 1792 como o primeiro do ano 1 da República. No interior da convenção, os jacobinos e outros grupos radicais sentavam-se na parte mais alta, por isso eram chamados de montanha. Os girondinos, que eram os moderados, sentavam-se na parte baixa, formando a planície. Entre os dois grupos estavam os indecisos, que era conhecido como Pântano. A execução de Luís XVI, em janeiro de 1793, abalou a nobreza europeia. No interior da França, eclodiram revoltas na região da Vendéia e em outros lugares que foram estimuladas pelos nobres. No exterior, formou-se a primeira coligação europeia, que reunia a Inglaterra, a Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Rússia e Sardenha. O que aconteceu foi que a França foi novamente invadida. Em resposta, a convenção decretou a pátria em perigo e constituiu o Comitê de Salvação Pública. Em abril de 1793, que foi encarregado de organizar a defesa e restabelecer a ordem interna. Entre seus líderes sobressaíam Robespierre, Saint-Just e Danton. Ao mesmo tempo, foi organizado um tribunal revolucionário para julgar os monarquistas. Teve início então um período do terror, que se estenderia até julho de 1794. Por toda a França surgiram comitês revolucionários que prendiam, julgavam e executavam todo aquele que era suspeito de ser inimigo da revolução. Muitos girondinos e membros da nobreza foram guilhotinados. Criou-se a Lei dos Suspeitos. A desconfiança e a delação tornaram-se práticas corriqueiras. Em julho de 1793, Charlotte Corday, que era uma jovem girondina, assassinava Marat, que era um dos representantes das alas radicais da Revolução e proprietário do jornal que se chamava O Amigo do Povo. Danton, que havia se tornado mais moderado do que Robespierre e seus amigos, conhecidos como os indulgentes, pediam o fim das perseguições. No extremo oposto, os hebertistas, que eram seguidores de Jacques Hebert, pregavam mais violência e radicalização. Em meio a essas tensões, a convenção fixou preços
máximos para os gêneros alimentícios e regulamentou os salários, criou escolas públicas, aboliu a escravidão nas colônias francesas e decretou uma ampla reforma agrária. Sob o reinado do terror, o Tribunal Revolucionário prendeu mais de 300 mil pessoas e condenou à morte 17 mil. Robespierre não admitia divergências, condenando à morte tanto moderados como Danton, quanto radicais como Herbert, Jacques Roux e outros líderes dos sans-culottes. Em 1794, a vitória do exército francês nas frentes de batalha e a derrota na contra-revolução na Vendéia provocaram uma nova mudança na luta pelo poder. De tanto assassinar líderes populares, o Comitê de Salvação Pública perdeu o apoio dos sans-culottes. Nesse momento, os setores moderados voltaram à carga. Sem o apoio da massa parisiense, Robespierre e Saint-Just foram presos em 27 de julho de 1794, ou 9 Thermidor pelo novo calendário. 2 dias depois, eles eram guilhotinados. A alta burguesia voltava ao poder pela mão dos girondinos. Falarei um pouco agora sobre a volta dos moderados ao poder. Com a decapitação de Robespierre, os clubes jacobinos foram fechados. Sob o comando dos girondinos, uma nova constituição, a do ano 3, realizada em 1795, estabeleceu um executivo com 5 diretores eleitos pelo legislativo. Era o diretório. Os deputados comporiam 2 câmaras, que eram o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Afastado o perigo externo que ameaçava a França, o diretório aboliu a lei dos suspeitos e o tabelamento de preços. A população de Paris foi desarmada e a escravidão foi reinstaurada nas colônias francesas. Em 1795, os monarquistas tentaram recuperar o poder por meio de um golpe de Estado, mas foram derrotados por um jovem general de 26 anos. Era um sujeito que entrou para a história por nome Napoleão Bonaparte. Como recompensa, ele recebeu do diretório o comando do exército na Península Itálica. 4 anos depois, Bonaparte foi convidado a fazer parte do governo. No dia 9 de novembro de 1799, ou 18 Brumário, ele assumiu plenos poderes por meio de um golpe de Estado. Recebeu então o título de cônsul. Em 1804, finalmente fez-se coroar imperador com o nome de Napoleão I. A revolução estava terminada, mas seus ideais continuariam a se propagar por toda parte. No próximo vídeo eu falarei sobre a passagem da República ao Império na França e o governo de Napoleão. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.